Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar muito a tua vida, amém? Porque acredito que todos nós precisamos de bênçãos de Deus, na verdade, e existem bênçãos que mudariam a nossa vida, não é? E Deus, Ele é abençoador, Ele é galardoador, e no tempo dele, Ele nos dá conforme as nossas necessidades, tá? Vem com a gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso, e você vai ser muito abençoado. Todos nós precisamos de alguma coisa, não é? Quem não precisa ser abençoado em alguma área da vida? Ou quem não deseja progredir, prosperar na vida? Todos nós, não é? E aí a gente começa a pedir a Deus. Queremos que o Senhor nos abençoe, queremos que o Senhor prospere os nossos propósitos, que nos faça bem-sucedidos. E está certo, é isso mesmo. Aqueles que buscam a Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele é galardoador, Deus é abençoador. Mas também, Deus é o Pai perfeito. É aquele que sabe abençoar na hora certa. É aquele que sabe reter a bênção, porque o tempo não é ainda o tempo certo. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que precisaram, desejaram, mas que não alcançaram, senão no tempo certo. Abraão queria o filho, mas teve que esperar 25 anos. Isso, 25 anos desde a primeira experiência que ele teve com Deus. Na verdade, seu filho, Isaac, só nasce quando ele tinha 100 anos de idade. José torna-se governador depois de passar por todo aquele período em que se torna escravo no Egito. Davi também passou lá mais de uma década até realmente governar, tornar-se rei. O povo de Israel, mais precisamente de Judá, no cativeiro da Babilônia, tiveram que esperar os 70 anos se completarem para que eles pudessem voltar para a sua terra natal, voltar para Jerusalém e tantas outras situações. O que nós deveríamos atentar, porque todos nós achamos que aquilo que nós queremos tem que ser para agora. Aliás, existem muitos pregadores que estimulam as pessoas a dizer, não, é já, é para agora, é para ontem, Deus vai te dar, se você crer, é para ontem, vai acontecer imediatamente, aquela coisa toda. E as pessoas vão crendo muito nisso, e algumas alcançam por questões específicas, e outras se frustram também por questões específicas. Porque o fato de alguém ser abençoado em alguma área de sua vida não significa que você também tem que ser abençoado tal como aquela pessoa no momento ou no mesmo momento em que aquela pessoa foi abençoada. Cada um tem as suas experiências de vida, cada um tem o seu preparo na vida. E Deus não nos trata iguais nesse aspecto, porque a gente ouve muito falar assim, não, porque eu criei meus filhos tudo igual. Não é assim? A expressão não é assim? É assim mesmo que as pessoas falam, tudo igual, criei meus filhos tudo igual. E as pessoas falam assim com orgulho, né? E o que as pessoas não percebem é que elas erram quando criam seus filhos, aspas, tudo igual. Porque filhos são diferentes, são personalidades diferentes, até os gêmeos são diferentes. Porque o ser humano tem experiências diferentes, até os que nasceram no mesmo dia, as experiências são diferentes. Então como que a gente pode tratar da mesma maneira pessoas que são diferentes? Deus não nos trata por igual, porque Deus é sábio. Aliás, falar que Deus é sábio é tão complicado, né? Deus é Deus, né? Às vezes nós somos sábios em algumas áreas, né? O ser humano é sábio em algumas áreas. Deus é Deus, né? E Deus jamais trataria seus filhos de maneira igual, porque Ele é perfeito. Nós erramos quando tratamos nossos filhos de forma igual. Erramos, mas Deus não erra. Por isso Deus não nos trata de maneira igual, porque cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem a sua estrutura emocional, cada pessoa reage de maneira diferente, cada pessoa crê de maneira diferente, cada pessoa tem um preparo diferente para a vida, cada pessoa tem uma visão peculiar da vida. Por isso que Deus nos trata de acordo com aquilo que nós somos. Então não é porque o outro recebeu que você vai receber, não é porque o outro teve que você vai ter. E sobretudo, Deus faz tudo no tempo dele, da maneira dele, na sapiência dele. E nós temos que compreender isso. E quando nós caminhamos em fé, o que eu quero dizer quando nós caminhamos em fé? Quando, independentemente da resposta de Deus ou do silêncio de Deus, nós continuamos caminhando em fé do mesmo jeito.
né? Como diz a canção que todo mundo gosta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, também é Deus. Quando nós caminhamos assim, entendendo a soberania dEle, confiando nele, já nos basta o fato de sermos dEle e de Ele ser nosso. Já não nos basta a salvação que Ele nos deu, já nos basta o amor dEle estar na nossa vida, já nos basta o direito que temos a Ele, o acesso a Ele, a intimidade com Ele, o Espírito Santo dEle na nossa vida, já nos basta isso. E vamos caminhando, porque já temos o que é mais importante para nós. Então a gente pode ter paz, tranquilidade, porque no tempo de Deus Ele vai nos abençoar. Nós vamos encontrar um erro enorme, né, do ser humano num texto que vocês conhecem muito, no episódio que você conhece muito, que é o do filho pródigo. Você conhece, eu vou ler aqui só por formalidade, né? Vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou. É uma parábola que Jesus está contando, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E conhecemos a história. Passou fome, houve fome naquele país. Ele passou fome, foi viver com os porcos, cuidando de porcos, desejando comer a comida dos porcos, desprezado, né? Conhecemos a história. O que eu quero dizer é o seguinte: o pai repartiu os bens. E como diz o grande pregador, pastor e influenciador no mundo inteiro, T.D. Jakes, ele diz: uma bênção não é uma bênção se recebe na hora errada. Uma bênção não é uma bênção se você recebe na hora errada. Esse filho tinha direito à herança? Tinha. Era filho, tinha direito. Mas o tempo de recebê-la estava errado, o pai estava vivo ainda. E ele gasta todos os bens. E não apenas gasta os bens, mas os bens que ele recebe são utilizados para fazê-lo pecar, para viver de maneira pecaminosa. E ele perde todos os seus bens. Não era uma bênção, porque recebeu na hora errada. E nós vivemos numa época em que todos queremos tudo para ontem, para já, para imediatamente. Se não for para agora, se não for para ontem, na verdade, né? Não serve. Se Deus não fizer o que eu quero já, Ele não é Deus. Se Deus não fizer o que eu quero imediatamente, eu não vou servi-lo. Se Deus não fizer aquilo que eu desejo já, eu não vou mais para a igreja. Se Deus não fizer aquilo que eu quero, então, sabe, assim, as pessoas estão debaixo de influência de maus pregadores. E por isso estão vivendo uma vida frustrada, não estão vivendo como filhos amados que são. Deixa Deus cuidar de você. Mesmo que aquilo que você mais deseje não aconteça ou não tenha acontecido ainda, você deveria ter paz só pelo fato de servir ao Senhor. Porque servir a Deus por si só já traz paz ao nosso coração. Já traz força para suportar as dificuldades da vida até que chegue o tempo certo. Ah, mas por que não agora? Deus sabe o porquê. Dor, sofrimento, dificuldades nos fazem amadurecer, faz com que a gente reflita, faz com que a gente corrija, faz com que a gente se torne uma pessoa melhor. E tem tantas outras razões que quem sou eu para querer aqui tentar descobrir? Eu não tenho a mente, né? Os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Ele é que sabe todas as coisas. Basta para mim confiar nele. Basta para mim estar nos braços dele e deixar que ele tome conta da minha vida. Só não posso perder a comunhão e a intimidade com ele, jamais. Isso tiraria a minha paz, isso me traria sofrimento. Mas enquanto eu tiver intimidade com ele, eu vou confiar nele, que no tempo dele tudo vai acontecer. Não adianta eu querer no tempo errado e aquilo tornar-se uma maldição na minha vida, mas no tempo certo aquilo será bênção e será de maneira tão abundante, não é, para mim e para quem estiver à minha volta, tá? Entenda isso em nome de Jesus e que Deus te abençoe tremendamente, tá? Se você não for inscrito no nosso canal, clique em inscrever-se. Você vai ser muito abençoado pelos vídeos que publicamos aqui todos os dias. Deixa o gostei aí, clica aí agora, vamos lá, clica aí, gostei, né, no like aí, dê o like aí, isso, vai ajudar nosso canal a crescer, ajuda a gente aí, o que custa, né, clicar aí, clica aí, isso, obrigado, Deus te abençoe, tá? Deixa o teu amém nos comentários, ou se você quiser colocar qualquer outra coisa nos comentários aí que
que ajude, que edifique, ou talvez, quem sabe, você queira se desabafar, pode colocar aí nos comentários, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.